vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo na cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês veem que as leituras, por exemplo, de Provérbios, não precisa nem tanta homilia, né? Ela já fala, por isso que é importante ler os livros sapienciais. Eles são muito práticos. Não recuse o favor a quem dele necessita. Se alguém te pede um favor, faça o máximo que você possa. Certo? Faça o máximo que você possa. Não digas ao próximo, vai embora, amanhã então te darei, quando podes dar logo, né? Se tem algo que você pode ser feito hoje, não deixe para amanhã. Não trames o mal contra o próximo, quando ele vive contigo cheio de confiança. Muito prático, tem muito o que falar de homilia, basta meditar em casa, ler. Agora tem um aqui que está me preocupando. Não abras processo contra alguém sem motivo, se não te faz mal. Porque hoje não estão fazendo processo mais, estão prendendo sem processo, né? Infelizmente, estão mandando na canetada. Meu Deus do céu. Se pelo menos tivesse a chance de um processo, né? Nós estamos num momento tão delicado da história. Não invejes o homem violento e não escolha nenhum dos seus caminhos. Porque o Senhor detesta o perverso. Detesta o perverso. Mas reserva a sua amizade aos íntegros. Então, o livro de Provérbios ajuda muito, com Eclesiastes, Provérbios, Eclesiástico. São livros sapienciais que te dão conselhos práticos. É bom que todo mundo tenha um pouco de leitura meditativa sobre eles. E são muito claros aí, ó. Nós temos também essa questão do Evangelho, em que a lâmpada não deve ser escondida, deve ser colocada. Ou seja, as pessoas santas devem ser vistas. As pessoas que são chovendo. Aí, que bênção, gente. Falei que ia ser na segunda-feira, depois da Romaria. Então, nós temos essa necessidade de projetar o que é de Deus. Projetar, né? E também tem o outro sentido, que é o sentido do juízo final. No juízo final, para ser muito justo, nós teremos que saber tudo de todos, dentro de um certo, aquilo que não foi confessado, por exemplo. Por quê? Porque uma das razões do juízo final, além das consequências sociais do pecado ou das consequências sociais da santidade, além disso, um dos motivos do juízo final é restabelecer a justiça dos caluniados. Tem muita gente que morre em má fama por calúnia, sem ter
culpa. E tem gente que morre com boa fama, tendo culpa. O juízo final vai restabelecer a justiça. Quem morreu em boa fama e é um canalha, será colocado para toda a humanidade. E os que morreram caluniados injustamente, serão justiçados no juízo final. Por isso que eu sempre digo, cuidado com as calúnias, porque você vai ser humilhado para toda a humanidade. Você que inventa calúnias, né? Quando alguém inventa calúnia de mim, eu fico mais pena da pessoa. Porque quando faz uma calúnia de um sacerdote, então, aí que o caldo entorna, né? Usa linguinha para falar coisa que não tem nada a ver, não sabe de nada. Na hora do juízo final, por quê? Porque quando faz calúnia com o sacerdote, não é só o pábulo que é manchado. Ele também. Aí vocês estão mexendo com caixa de marimbondo. Caixa de marimbondo. Então, quando você vê alguém falando calúnias, de sacerdote principalmente, explique, né? Que isso pode dar grande consequência no juízo final. Muita consequência. Então, por isso que tudo que está em segredo deverá ser conhecido. Porque só assim Deus vai ser justo. Hoje em dia, na justiça nossa, está um caos, né? Então a gente fica cansado de ter sede de justiça. Mas ninguém está vendo que esse crápula é um ditador? Ninguém está vendo que esse crápula tem que ir para a cadeia? Não é isso? E ninguém faz nada? No juízo final não vai ter isso. O crápula vai para onde ele tem que ir. Não tem meio termo. Os crápulas serão condenados eternamente. O tempo dos canalhas neste mundo é limitado. Mas as consequências que terão serão eternas. Eternas, né? Porque faz um mal para toda a sociedade. O primeiro julgamento mais grave, mais duro, é com o Papa, Bispo e Padre. Logo em seguida, político, né? Político dos três poderes, né? Quem tem mais autoridade de de lutar pelo bem comum na sociedade ou de fazer a sociedade sofrer. Então será ali pau a pau. Vocês veem julgamento de padre, bispo e político, vocês podem contornar, porque o trem ali deve estar pegando fogo, né? Vai ser julgamento ferro e fogo. Por isso que eu sempre peço a Jesus que eu não seja infiel. E se eu for infiel, para meter o chicote, para voltar para o caminho. Porque é melhor apanhar agora do que na hora que não tem mais volta. Por isso que eu não paro de falar a verdade, né? Por isso que eu tento ao máximo ter uma vida de oração, porque eu sei que eu não presto, muito menos que vocês. Só que Deus colocou essa responsabilidade na minha mão. Então eu tenho que rezar para o Espírito Santo amordaçar e amarrar o Pablo velho e tentar deixar só o Espírito Santo agir, né? Quanto menos eu rezo, mais o Pablo velho, mas é claro que é inevitável que vire uma vez ou outra, o velho vai aparecer. Por isso que eu sempre deixo vocês bem atentos, para não ficar olhando para erros humanos, né? Porque isso acontece. Quem convive com alguém, inevitavelmente descobrirá seus defeitos, né? Vocês não podem viver de ilusão com o ser humano. Maldito o homem que confia no homem. É uma frase forte, mas não é que você não pode nunca confiar. Mas é um confiar sabendo que o outro é fraco. Uma coisa que eu sempre digo, uma frase que eu detesto, é quando alguém diz:
fulano acabou para mim. Por que, criatura? Porque eu imaginava uma coisa, mas ele é completamente diferente, né? Nunca imaginava que ele fosse... pelo amor de Deus, que conversinha sem... Qualquer um pode fazer besteira, errar, supera isso, reza, toca o barco, né? Fica esse dramazinho. Você já sabe que ninguém presta por si só. Quando a gente faz coisa boa, é o Espírito Santo. Se faz coisa ruim, é nós mesmos. Que falta de... Quando você conhece alguém... não, mas eu nunca... que nunca imaginava. Eu imagino que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Desde que dê as costas para Deus. Então não se iluda com ninguém. O único que não erra, os únicos, né? São Jesus, Nossa Senhora e os santos que já estão lá no céu. Eles não tem como errar mais. Mas nós aqui, não se iluda. E também um erro, mesmo que seja grave, não quer dizer que as pessoas não possam usar daquilo para crescer na santidade. Um exemplo forte que nós temos é São João Bosco, como ele tratava os jovens delinquentes de Turim, né? Na Itália. Tinha um deles que era matador, e ele sempre encontrava, e esse jovem xingava ele tudo. Seu padre vagabundo, sai da minha frente. E ele, meu filho, só vim dizer que eu te amo, né? E foi, até que um dia, não sei se ele foi condenado à morte, não sei, uma coisa assim, ele estava desnorteado. E de repente ele cai aos pés de São João Bosco, chorando, dizendo, eu te amo, me perdoa, né? Então, daquilo que você acha que não sai nada, de repente sai uma conversão enorme, porque São João Bosco sabia que nós não prestamos. Ele não dava atenção pela miséria do jovem. Ele continuou acreditando, né? Ele sabe que ali é fraco, mas ele investe. É assim que a gente tem que ser na nossa vida. Tem o filme de São João Bosco também, tem um filme longo, é um filme que me toca muito, porque ele só lida com delinquente, né? Tudo que ele faz, os meninos faz besteira, ele vai fazer uma festa, os meninos fogem da cadeia, ele vai lá e tem que resolver o problema, e ele nunca para. No final, sei lá quantos padres, teve mais santo, teve bispo que saiu desses meninos, né? Padres, bispos, santos, São Domingos Sávio é um deles, né? Pois a quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. E aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Deus já sabe se você vai ser dócil a Ele. Então Ele investe antecipado. Se você não vai ser dócil, Ele já tira antecipado a graça. Por isso que é importante nós pedirmos a docilidade de Deus, do Espírito ao Espírito, de nós sermos dóceis. E chega num ponto que parece que Deus domina tudo na sua vida, né? Quando você faz uma coisa que Ele não quer, você já vê rapidamente. Por quê? Porque você já está acostumado a ser dócil. Não é que você é bom, mas você está acostumado a ouvir o Espírito. Então essa docilidade faz com que Deus te invista em você agora, te dê mais graça. Por isso que a única coisa que pode realmente complicar a nossa vida é o orgulho pessoal de não querer mudar, de ser rígido, né? De querer as coisas do seu jeito, para ontem, daquela forma que só você, de não tolerar o jeito do outro. Uma boa terapia é a romaria, né? Você junta o povo, tudo de um jeito, de outro, um que trabalha menos, trabalha mais, que fala menos, um de temperamento difícil, temperamento... E tem que conviver. Ali é uma oportunidade de você crescer na flexibilidade, né? Você tornar um idoso bem flexível. Não, tá bom. E depois que você fica na idade mais velha, os vícios
se tornam insuportáveis. Então aproveitemos agora a convivência com pessoas difíceis, né? E vamos tentar nos moldar também, porque isso serve de treinamento para a docilidade ao Espírito. Porque o Espírito Santo está aqui dentro de mim o tempo inteiro, querendo um espaço. Um espaço para agir, né? Quando que ele age? Quando eu renuncio a si. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, eu tenho que renunciar ao Pablo velho, para que o Espírito haja. Se o Espírito age, ações são de caridade. Então tá aí. Depois medita o Provérbios em casa. Quem quiser ler Provérbios também desde o início, ou depois Eclesiástico, vale a pena. Muita coisa prática ali que vai te ajudar. Então que o Espírito Santo nos dê cada dia mais essa docilidade. E que nós sejamos as pessoas que teremos cada vez mais graça para ser santos, para ser fiéis, para testemunhar nossa fé com a nossa vida. Assim seja. Amém.